O assunto de hoje do nosso bate-papo é sobre impeachment. Você sabe o que isso significa? E quais são as autoridades aqui no Brasil que podem ser alcançados por esse processo político-administrativo que acontece no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ou na Câmara de Vereadores do seu município? Olha só, impeachment significa impedimento e é um instrumento jurídico que é utilizado principalmente em países republicanos para destituir os governantes que atuaram de uma forma incorreta ao longo das suas funções em razão do cometimento dos chamados crimes de responsabilidade. Mas esses crimes de responsabilidade não são esses crimes que são elencados, por exemplo, aqui no Brasil no Código Penal. Não. Crimes de responsabilidade são crimes de natureza político-administrativa e que serão julgados pelo Poder Legislativo do Estado. E qual é a sanção por esse crime, Karina? O que acontece com essa autoridade que for condenada pelo Poder Legislativo por crime de responsabilidade? A sanção é a perda da função pública e também a inabilitação para o exercício dessa função durante um lapso temporal. Aqui no Brasil, a perda da função e a inabilitação acaba acontecendo pelo prazo de 5 anos. Quem diz isso? É a Constituição? Não. A Constituição só diz quais são as autoridades que podem responder por esses crimes de responsabilidade e determina quem é o órgão julgador, no caso, o Senado da República. E nós temos uma lei, a Lei 1079, da década de 50, que foi confirmada pelo Supremo em decisão recente, a sua recepção pela Constituição Federal, e continua válida, portanto, que é a chamada Lei do Impeachment. E essa lei traz exatamente quais são as condutas e as autoridades no Brasil que podem sofrer a perda do cargo com a inabilitação do exercício de funções públicas pelo prazo de 5 anos. Dentre elas estão o presidente da República, que a gente já viu, a ex-presidente Dilma Rousseff, sofreu um processo de impeachment e acabou perdendo o cargo, embora o Senado não tenha aplicado a inabilitação para o exercício das funções públicas. Mas isso é questionável e não é esse o ponto que eu quero tratar aqui, não. Nós temos um governador do estado do Rio de Janeiro também que sofreu impeachment, e nós temos impeachment também de prefeitos em que não se aplica essa legislação 1079 de 50, mas sim um decreto específico para prefeitos. Mas eles também podem ser impeachmentados. Então isso acontece de acordo com o que a própria legislação considera como crime de responsabilidade. Muito bom. Karina, onde você quer chegar? Eu quero chegar em uma autoridade específica, ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles podem ser alvo de um processo de impeachment lá no Senado da República? Sim, eu já disse, a Constituição diz que pode. Mas que tipo de conduta é crime de responsabilidade de um ministro do Supremo? Ah, aí sim que vem o ponto importante que eu quero tratar com vocês. A legislação fala quais são as circunstâncias em que esse processo, que pode ser deflagrado por qualquer cidadão lá no Senado, porque ministros do Supremo, Procurador-Geral da República, por exemplo, eles só podem ser denunciados por crimes de responsabilidade lá no Senado da República, diferente do presidente da República, em que precisa primeiro ter autorização de 2/3 dos deputados federais para depois ele ser julgado pelo Senado da República. No caso de ministro, o pedido pode ser encaminhado diretamente para a mesa do Senado. E aí o presidente vai fazer a análise e depois dar o andamento nesse processo que nós vamos falar já já como é que ele funciona. Primeiro vamos saber qual é a conduta do ministro do Supremo que pode gerar uma denúncia por impeachment. E aí diz a lei: alterar, exceto por recurso, uma decisão que foi proferida em sessão de julgamento no tribunal. Só pode modificar uma decisão depois de publicado o voto se houver um recurso e no recurso houver uma modificação. Do contrário, se isso for feito, caso de impeachment. Segundo, é possível também, se for constatado que o ministro do Supremo participou de um julgamento em que ele deveria se declarar suspeito, tinha uma relação muito próxima com a parte que estava sendo julgada, ou de alguma certa forma ele teria participado daquele processo já enquanto
exercia outra função pública, muitas vezes os ministros, eles se declaram suspeitos e nem precisa dizer o motivo. Basta se afastar do julgamento alegando a suspeição, porque isso pode ser crime de responsabilidade. Ministro não pode, assim como os juízes, se dedicar à atividade político-partidária. Se o ministro do Supremo se dedica a uma atividade político-partidária, ele pode ser impeachmentado. O que isso significa? Perda do cargo, inabilitação para o exercício de funções públicas por 5 anos. Vamos lá, tem mais. Ser desidioso no exercício das suas funções, não trabalhar, por exemplo. Ser também, proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro das suas funções. Com relação a esse dispositivo, a ministra Carmen Lúcia está sendo denunciada lá no Senado Federal por uma frase dita por ela durante um julgamento recente que aconteceu lá no Supremo, envolvendo liberdade de expressão e as Big Techs na regulamentação do Marco Civil da Internet. Uma frase que ela teria dito lá, de acordo com os denunciantes, teria ferido a dignidade do povo brasileiro. Veja, ministro Flávio Dino também é alvo de uma denúncia lá no Senado pelo deputado federal Nicolas Ferreira por estar envolvido com atividade político-partidária. Mas o campeão de denúncias por pedidos de impeachment no Senado, sem dúvida, é o ministro Alexandre de Moraes. São 28 pedidos só contra o ministro Alexandre de Moraes e, em segundo lugar, o ministro Luiz Roberto Barroso, com 16 pedidos de impeachment no Senado. Os outros ministros também têm pedidos, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, mas na história do Poder Judiciário, nenhum ministro do Supremo respondeu por processo por crime de responsabilidade perante o Senado da República. Mas lá na Casa Legislativa são mais de 50 denúncias que estão sendo analisadas lá pelo presidente do Senado, que é o responsável por receber, no primeiro momento, todos esses pedidos e todas essas denúncias. E o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso Nacional, disse que não vai analisar esses pedidos agora, porque eles entraram em recesso. O recesso parlamentar vai de agora, no último dia 18. Começa o recesso no Congresso Nacional e vai até o dia, eles voltam só no dia 1º de agosto, de acordo com a Constituição, e o senador, o presidente do Senado, disse que não vai convocar extraordinária para votar esses pedidos de impeachment. Mas vamos lá, como é que funciona esse pedido de impeachment para a gente não ficar falando besteira? Um pedido de impeachment, então, do ministro do Supremo, ele tem que estar pautado em quaisquer dessas situações. Do contrário, não cabe impeachment somente por não concordar com uma decisão, alegando que ela é excessiva, ela é desproporcional, num argumento de defesa de quem está sendo investigado ou acusado criminalmente perante a corte, para se ver livre de um processo criminal. Não! O processo de impeachment, ele vai muito além. Veja, o ministro do Supremo, tão logo ele toma posse no cargo, a gente fala, ele é investido na magistratura para ser ministro do Supremo, ele se torna vitalício no cargo. O vitalício aqui não significa que até ele morrer. Não, até ele alcançar a aposentadoria compulsória do serviço público, que é de 75 anos. Antes disso, ele só pode perder a toga, imagina, por sentença judicial transitada em julgado ou por um processo envolvendo um crime de responsabilidade. Nesse caso, o processo vai ser julgado, como eu disse, pelo Poder Legislativo, ministros do Supremo, Procurador-Geral da República, lá no Senado Federal. E no Senado, o presidente do Senado recebe essa denúncia, quer dizer, pode receber, nunca recebeu, mas pode vir a receber, quaisquer uma dessas 50, mais de 50 que já existem, e aí determina que a Advocacia Geral da União faça um parecer, cria-se uma comissão especial para analisar. Num primeiro momento, os senadores julgam por maioria de votos se recebem ou não aquela denúncia, mais uma vez, no juízo de admissibilidade, e só depois isso vai a julgamento no plenário do Senado, para que 2/3 dos senadores, 54 senadores, possam confirmar o impeachment de um ministro do Supremo. E essa sessão de julgamento, nessas votações, elas acontecem
Da mesma forma que acontece o julgamento de um presidente da República, que nós já vivemos isso por 2 vezes aqui no Brasil. É presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, mas quem são os julgadores, os juízes mesmo, nesse processo que envolve crime de responsabilidade, mais uma vez, crime de natureza político-administrativa, são os senadores da República. E é preciso que se alcance 54 votos dos 81 senadores que vão participar desse julgamento. É assim que funciona um processo de impeachment, que, como eu disse, nunca aconteceu. E que agora está sendo utilizado para questionar toda e qualquer decisão que contraria aquelas pessoas que estão sendo atingidas ou alcançadas pelas decisões do Supremo. Não quero fazer aqui uma opinião própria para dizer que o Supremo está certo ou errado, mas o que nós temos é uma briga e um conflito muito grande em que se tenta colocar o Supremo Tribunal Federal como o grande algoz da aplicação da lei penal para aquelas pessoas que estão sendo processadas e julgadas. Todos têm direito a um devido processo legal, todos têm o direito ao contraditório, à ampla defesa, e todos têm o direito de se manifestar contrário àquela decisão. Mas argumentar no Senado que um processo de impeachment caberia por ser contrário a uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, já seria um passo demasiadamente largo. E aí nós temos dentro do governo, hoje, Lula, aqueles que defendem a posição e as funções do próprio Poder Judiciário e a atuação do Supremo Tribunal Federal para o cumprimento da lei e da ordem, e há também aqueles que acabam, de uma certa forma, irresignados e trazendo toda essa argumentação para que os ministros sejam destituídos do cargo, fazendo, inclusive, acordos e conchavos para que outro Estado estrangeiro também, de uma certa forma, puna os ministros do Supremo em razão dessas decisões como uma forma de ataque ou de coação para que essas decisões contrárias aos seus interesses sejam paralisadas. E aí nós temos diversos juristas que já escreveram sobre isso, sobre essas condutas, e o ministro Celso de Mello também já se manifestou no sentido de que haveria sim uma violação absurda da soberania do próprio Brasil e que é preciso que uma decisão dentro dessa política internacional seja efetivamente tomada pelo Executivo, porque aí já não é mais o papel do Supremo, não é o papel do Judiciário. Vamos lembrar que dentro de uma democracia é preciso que haja a tripartição de poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário, cada um atuando dentro das suas funções. Então, se o Supremo atua para o cumprimento da ordem e da lei, o Executivo tem que atuar para fazer cumprir as relações internacionais e também fazer com que, aqui dentro, como chefe de governo, as leis sejam cumpridas. E essas leis são criadas por quem? Pelo próprio Congresso Nacional. Então, é preciso que, de forma harmônica, esses poderes atuem em conjunto para que aqui dentro a nossa soberania seja plena e não sofra ingerências de estados estrangeiros. Mas essa questão das relações internacionais, se os Estados Unidos podem ou não impor essas sanções aos ministros do Supremo, esse é um assunto para um outro debate. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha entendido como é que funciona esse processo de impeachment lá no Senado da República, quando os denunciados forem ministros do Supremo Tribunal Federal. Até a próxima.